Olá, meu nome é Tassos Oliveira, eu sou residente em Urgência e Emergência pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina. E hoje eu irei apresentar e falar um pouquinho sobre a assistência multiprofissional ao paciente em PCR, assunto de grande importância no nosso dia a dia, na nossa prática, certo? Na prática multiprofissional para os pacientes que necessitam desse tipo de assistência. Bom, eu gostaria de começar fazendo essa pergunta aqui. O paciente parou. E agora? Gostaria que você pensasse o que acontece nesse momento. Parada no setor, parada. O que acontece com a equipe, com o familiar? Como que fica esse ambiente? Pensou? É muito comum nós vermos uma agitação por parte da equipe, às vezes o familiar se desespera, mas a gente vê pontos que são comuns nesses tipos de intercorrência. Gritaria de puxa o carrinho, o paciente parou, chama o médico, chama o enfermeiro, vem toda a equipe, se junta, se forma uma força-tarefa ali de forma imediata para que esse paciente seja assistido, que comece os protocolos de reanimação desse paciente, correto? Mas essa pergunta tem como o propósito nos levar a pensar para além disso, certo? Além da assistência, do protocolo em si de assistência. Eu gostaria que você pensasse agora, e agora, com esse paciente parado, o que eu preciso, na verdade, de pano de fundo, de contexto, de ambiência, para que eu possa realmente colocar o protocolo de reanimação em ação de verdade, que ele seja efetivo. O que eu preciso que tenha dentro, próximo desse paciente, para que eu possa dar a ele uma assistência de qualidade, uma assistência efetiva. Pensou? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho a partir desse momento, tá bom? É do nosso conhecimento que quando o paciente para, o que nós precisamos colocar em prática, em ação, é o protocolo de suporte avançado de vida cardiovascular, correto? Protocolo este que é um protocolo internacional permeado por em várias instituições, em vários países, certo? Um protocolo desenvolvido e atualizado constantemente, de forma regular, pela Sociedade Americana de Cardiologia, tá bom? A última atualização de 2020. E dentro desse protocolo, nós seguimos aqui o mnemônico CABID, CABD, certo? Que dispõe sobre a circulação, a via aérea, a boa ventilação e a desfibrilação. Esse não é o nosso foco hoje, falarmos passo a passo o que tem dentro dele, certo? Nós vamos falar de pontos que vão permitir que esse protocolo seja desenvolvido de forma efetiva, certo? Mas de forma a relembrar, circulação contemplando então pulso, certo? Esse paciente tem pulso, checa o pulso central, sempre, né? O pulso central ali, pulso carotídeo ou femoral, certo? Na região ali inguinal do paciente. Depois disso, não tem o pulso, chamo ajuda e começo de imediato as compressões torácicas, né? A RCP, a reanimação cardiopulmonar, que a gente chama de massagem cardíaca, né? Conhecido como massagem cardíaca. Então a gente começa. Depois a gente vai para o segundo passo, para a segunda letra do mnemônico, o A, de via aérea, tá bom? E a gente, quando fala em via aérea na intercorrência, na parada cardiorrespiratória, de imediato nós precisamos ofertar oxigênio para esse paciente. Pensando que ele está com uma parada cardiorrespiratória, ele não está fazendo troca gasosa. Então, nós precisamos permitir que o oxigênio ele não está mais, né, fazendo aquele processo de respiração orgânica comum ali, certo? Fisiológica. Então, a gente vai começar a ofertar oxigênio. E qual é a forma de ofertar? Por meio do dispositivo bolsa, válvula, máscara, o BVM, tá bom? Ou também conhecido popularmente como AMBU, tá bom? Então a gente começa a ventilação. Terceiro ponto, o B, de boa respiração, de boa ventilação. Não importa só que eu ventile, que eu comece a ofertar esse oxigênio, mas eu preciso que esse oxigênio, essa ventilação seja efetiva e que ela adentre no organismo desse paciente para que seja eficiente. E é um momento de avaliação. A boa ventilação quer dizer de avaliação. Será que está sendo efetiva essa ventilação? Como que a gente avalia? Esse tórax, ele está expandindo?
ele expande, ele tem movimento dessa caixa torácica quando eu faço a ventilação manual ali com o ambu? Beleza. Segundo passo, se ela não expande, por que não expande? Será que eu não preciso fazer um reposicionamento da cervical desse paciente, reposicionar a via aérea por conta de um possível rebaixamento de uma queda de língua? Né? Ou então, às vezes, o paciente tem um pescoço, é uma anatomia mais dificultosa, quando ele cai, relaxa, fica um pescoço ali obstruído, porque né, ele fecha ali a via aérea. Então, eu preciso reposicionar esse paciente, fazer uma manobra para reposicionar essa via aérea? Será que não está tendo escape de ar na minha técnica de acoplagem da máscara na face do paciente? Então, é o momento que a gente vai avaliar se realmente a via aérea está sendo boa, né? Se a ventilação está sendo boa, se está sendo efetiva. Ok? E o último passo do mnemônico, do protocolo, é o D de desfibrilação. E isso é um passo importante. Tem que ser precoce, né? O quanto antes eu preciso fazer. E a desfibrilação a gente vai ter dois momentos. A análise do ritmo, certo? Verificar que ritmo esse paciente está. E, se for necessário, a desfibrilação. E tudo isso, passo a passo, com segurança, com exatidão, na identificação desse ritmo, ok? Então, seguindo, como eu falei para vocês, nós precisamos de um contexto, nós precisamos de uma ambiência. Antes de eu colocar esse protocolo em prática, ou para que esse protocolo ele comece a discorrer de forma legal, efetiva, né, nós precisamos de um contexto ajudando nesse processo. E o primeiro deles que a gente traz e chama a atenção é sobre o carrinho de emergência. E a gente apresenta essa frase aqui da seguinte maneira: é emergência? Puxe o carrinho, tá bom? Se é emergência, puxe o carrinho. Por quê? Puxar o carrinho para próximo desse paciente vai evitar deslocamentos à farmácia, ao departamento de materiais médicos hospitalares desnecessários. Né? Eu preciso de um material para aspirar esse paciente. Às vezes a equipe sai desse ambiente, sai ali da intercorrência, vai buscar e até voltar já se demandou um tempo importante. E esse material eu tenho dentro do carrinho de emergência. Então, ele vai evitar esse deslocamento desnecessário, porque se eu tinha ali, para que eu fui buscar em outro local? Então, a importância de puxar o carrinho para perto, tá bom? Deste modo, a gente otimiza o tempo-resposta da intervenção à emergência. Né? O tempo de resposta a essa emergência será bem mais rápido, porque eu não tenho deslocamento desnecessário, logo eu também não tenho perda de tempo para buscar equipamentos, buscar material ou medicação que eu já tenho nesse carrinho de emergência. E automaticamente também vai desencadear, vai ter um desfecho de aumentar a expectativa de estabilização, a expectativa de reversão ao agravo apresentado pelo paciente. E isso, né, nós sabemos que dentro das emergências, nosso tempo é precioso. Tempo é vida, tempo é músculo. Então, por esse motivo, nós precisamos ser ágeis, precisamos ser rápidos, assertivos no nosso atendimento, ok? Para além de puxar o carrinho, anteriormente a isso, eu preciso também o quê? Conhecer o meu carrinho de emergência. E esse é um ponto muito, muito importante para toda a equipe, certo? 3 pontos são levantados nas pesquisas, inclusive uma delas realizado no nosso hospital universitário sobre o carrinho de emergência. 3 pontos que vão estar atrelados diretamente ao sucesso da intercorrência, ao sucesso da equipe. O primeiro é o gerenciamento desse carrinho. Ele precisa estar completo, ele precisa estar com as medicações com datas válidas, né? Não pode ter medicação vencida, a gente precisa ter o material completo, ter material disponível ali. Então, o primeiro é gerenciamento. Responsabilidade de quem? Do enfermeiro, tá bom? Então, enfermeiros, atentem-se ao carrinho de emergência, a saber se tem realmente equipamento ali dentro, se eu tenho todas as numerações de cânulas orotraqueais, se a gente tem o desfibrilador funcionando, se a gente tem o laringoscópio funcionando, se as medicações estão na validade, então atentem-se a isso, ok? Segundo ponto que vai estar relacionado ao sucesso da intercorrência é o conhecimento do carrinho de emergência, conhecer o que eu tenho no carrinho de emergência. E isso já é de toda a equipe. Então, o técnico, o enfermeiro, o auxiliar, o fisioterapeuta, toda a equipe multiprofissional
precisa conhecer o que tem dentro do carrinho. O médico, todos precisam saber, conhecer o que tem ali dentro, o que é guardado naquele carrinho, tá? E aí, isso é importante. E nesse momento eu convido vocês exatamente para conhecerem o que tem dentro do carrinho de emergência. Aqui na tela vocês estão vendo é o QR Code, um QR Code que você, ao escanear no seu celular, ele vai direcionar você diretamente para a página do Protocolo Operacional Padrão, o PDF, tá bom? O documento mesmo do Protocolo Operacional Padrão aqui do HU sobre o carrinho de emergência. Então, nesse documento, nós vamos ter todos os materiais preconizados, padronizados, que vão estar na terceira, na quarta, na segunda, na primeira gaveta, tá bom? Todas as medicações padronizadas do carrinho de emergência de unidade adulta, ok? Pensando aqui numa intercorrência em paciente adulto. Então, ele vai estar apresentando ali para vocês, bem como também o que deve compor a bandeja de intubação que fica sobre o carrinho, né? E o desfibrilador, desde como fazer o teste operacional, certo? Sobre como manipular esse desfibrilador, ele é um protocolo bem completinho. Então, convido vocês a conhecer, ok? E o terceiro ponto, que está relacionado ao sucesso ou ao insucesso das intercorrências, é a familiarização da equipe com o carrinho de emergência. E pensem comigo, familiarização é diferente de conhecer, tá bom? Eu posso conhecer o carrinho, mas não ser familiarizado. Olha só a diferença. Conhecer é eu saber que no carrinho tem adrenalina. Eu sei que tem adrenalina no carrinho de emergência. Isso é conhecimento. Então, eu conheço o carrinho, certo? Mas familiarização é eu saber que tem adrenalina no carrinho de emergência e que essa adrenalina ela fica na primeira gaveta, no primeiro box das medicações, ali no primeiro quadradinho. Então, isso é familiarização. É alguém me solicitar algo e eu saber, isso vai estar nessa gaveta, isso vai estar nesse box, tá bom? É eu saber que o meu dispositivo de aspiração eu vou encontrar lá na gaveta de complementares, certo? A minha sonda de aspiração. Então, eu saber e ser assertivo no momento de pegar esse material ou essa medicação, ok? Então, importante. Dica, nesse momento, equipe, conheça o seu carrinho de emergência. Normalmente só o enfermeiro tem acesso, né, porque ele é o responsável pelo gerenciamento, como nós vimos, mas nada impede que a equipe solicite ao enfermeiro: olha, hoje seria possível abrir o carrinho para eu dar uma olhada o que tem, onde que fica, porque normalmente na intercorrência, raramente o enfermeiro vai assumir o carrinho de emergência. Quem vai assumir é o técnico, é o auxiliar, né, porque eles são mais próximos da prática de administração, de preparo de medicação. Então, se faz necessário que a equipe conheça o carrinho de emergência e se familiarize com ele. Então, abram, enfermeiros, permitam esse momento de conhecimento, tá bom? Ou então promovam esses momentos também, tá bom? Incentivem os colaboradores a conhecerem o carrinho de emergência, ok? Outro ponto muito importante é a comunicação. Comunicação, ela precisa permear todo o contexto da intercorrência, principalmente na parada cardiorrespiratória, porque ela vai ser a chave para a boa assistência. Concordam? A chave para a boa assistência, por quê? É por meio da comunicação que vai permitir que todo aquele protocolo de compressão, de medicação, de desfibrilação, de boa ventilação aconteça. Nós precisamos que seja efetiva, que seja comunicado entre a equipe multiprofissional, que ela seja uma comunicação de alça fechada, que nós chamamos, né? Aquela de eu falo para você, você responde o que recebeu o meu comando, depois você informa o que você está fazendo, o que foi comandado e assim por diante, tá bom? E aqui a gente destaca 3 pontos importantíssimos que precisam da comunicação efetiva. Tempo, tá bom? Tempo do quê? Tempo dos ciclos, tempo de ciclo da reanimação, 1 minuto de reanimação. Ó, faltam 30 segundos para o término do ciclo, tá? Preparar para trocar o massageador, preparar para a checagem de ritmo. Isso precisa ser comunicado, verbalizado, ok? É importante. Outro ponto importante, medicação. Medicação precisa ser comunicada, tá? O médico solicitou, por favor, façam 1 miligrama de adrenalina agora. Ok, vou preparar 1 miligrama de adrenalina.
preparou, na hora que vai administrar, doutor, 1 miligrama de adrenalina? Isso, 1 miligrama de adrenalina. Preparando, administrando adrenalina. Adrenalina realizada, flush administrado e assim por diante. Isso permite que toda a equipe visualize a assistência que está sendo prestada a esse paciente e que isso também vai servir de motivação e organização do fluxo do atendimento desse paciente, tá bom? Outro ponto importante é sobre as manobras. A comunicação, o feedback entre a equipe sobre o que está sendo feito, desde a ventilação, da compressão torácica. Então, nós precisamos, isso é protocolo, tá bom? Tassis, mas eu tenho que falar da técnica do meu colega. Um exemplo, o João, tá fazendo a massagem, faz mais profundo, mais profundidade, mais rápido, mais devagar. Eu dar um feedback sobre o que ele está fazendo. Uma ventilação, vamos melhorar a ventilação, vamos fixar mais essa máscara na face do paciente, vamos estender essa via aérea, certo? Não está expandindo o tórax, gente. Essa comunicação precisa ser feita e pode ser feita e deve ser feita por qualquer membro da equipe, tá bom? Então, não pense, nossa, que é antiético, que vai ser chato. Não. É um protocolo e precisa ser seguido, tá bom? De forma que seja efetiva toda a assistência do paciente, tá bom? Outro ponto da comunicação, precisamos ter comunicação efetiva, mas uma comunicação segura, uma comunicação assertiva, uma comunicação sem ruídos e ao mesmo tempo sem danos, né? Por exemplo, não preciso gritar numa intercorrência, não preciso me estressar, né? Isso acontece muito nas intercorrências. Eu costumo dizer que se uma pessoa desestabilizar, quer seja ela o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, ou o técnico, ou o auxiliar de enfermagem, se um desses membros da equipe se desestabilizar, ele vai desestabilizar toda a equipe. Então é preciso que todos mantenham a calma, o controle emocional. Nós sabemos que a emergência é um momento de muita ansiedade, né? Aquela descarga adrenérgica que tem em toda a equipe, ela existe, mas nós precisamos ter controle emocional. E quando nós vemos alguém tendendo para o descontrole, nós precisamos também ter essa comunicação efetiva. Colega, doutor, enfermeira, fulano, por favor, calma, vamos manter a calma. O importante é seguir o protocolo. Então, segue massagem, segue ventilação. Calma, vamos respirar, fala mais baixo. A gente precisa reportar isso no momento da intercorrência, porque senão depois todo mundo perde a noção e acaba prejudicando o paciente, né? Alguns já se estressam, os outros já chutam o balde, tem gente que sai, então isso não é legal de acontecer na intercorrência. Então a comunicação vai ser a chave para o sucesso dessa intercorrência e precisa ser efetiva, beleza? Seguindo, então, um ponto importante, nós devemos conhecer os ritmos de PCR, tá bom? É importante que nós conheçamos a diferença entre eles, porque o tipo do ritmo que está nessa PCR, que está nesse paciente, verificado ali na pá, no eletrodo, vai nortear o fluxo do atendimento. Nós temos um fluxograma de atendimento, que depois vocês vão poder visualizar aqui na aula, e nós precisamos saber para onde nós vamos, qual braço desse fluxo será utilizado. Então, conhecer o ritmo dessa PCR é importante por este motivo, além de permitir que a equipe visualize os próximos passos dessa assistência. Qual medicação que vai entrar? Vai ter choque? Não vai ter choque? É preciso que a equipe esteja articulada, esteja entrosada e saiba disso. Não necessariamente esperando alguém falar, vai ter um choque. Gente, vai ter que fazer a mildarona. Então, a gente precisa ter isso em mente, tá bom? Além de promover também a segurança para o paciente e para a equipe, tá bom? Por exemplo, numa desfibrilação. Se eu sei que é um ritmo chocável, automaticamente eu já penso que vai ter um choque administrado ali no paciente. Isso já me leva a pensar que eu não posso eu tenho que estar atento, porque na hora que for chocar, eu preciso estar afastado da cama, afastado do paciente, porque senão eu irei receber essa descarga também, tendo prejuízo e comprometendo a minha segurança e dos demais membros da minha equipe, ok? E aí, entrando nos ritmos, nós trazemos para vocês visualizarem aqui os traçados.
os ritmos chocáveis são esses. Taquicardia ventricular sem pulso, tá bom? A taquicardia ventricular sem pulso é um ritmo que é passível de desfibrilação, tá bom? O paciente está com uma taquicardia, ele não tem pulso, precisa de choque imediato. Ela é apresentada por esses traçados ali no cardioscópio, no eletro, né, ali no monitor ou no desfibrilador, quando colocada, posicionada as pás. Então, taquicardia ventricular, linhas monomórficas, né, regulares, traçados regulares, mas eles são bem perto, próximos, né, ali as ondas, uma próxima da outra, e eles não têm presença de onda P ou onda T, tá bom? Apenas ali o complexo QRS, certo? Outro ritmo chocável é a fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular também não tem onda P, não tem onda T, porém o que diferencia dela da taquicardia é que ela é irregular. Vocês podem ver ali que ela não tem um padrão, ela é toda desordenada. Então eu tenho uma onda maior, uma menor, certo? A amplitude vai variando dessa apresentação ecocardiográfica, tá bom? Então, esses dois ritmos são ritmos chocáveis. Nós vamos seguir um fluxo do atendimento, certo? E será necessário fazer a desfibrilação. Outro ritmo são os ritmos não chocáveis, que aí nós temos a atividade elétrica sem pulso, né, conhecida como a ESP, e a assistolia. Esses dois ritmos que se apresentam na parada são ritmos mais comuns. Então, é muito fácil visualizá-los e entender que eles são ritmos não chocáveis, certo? O que precisamos estar atento é a ESP, porque a gente terminou o ciclo de massagem, verificou, checou o ritmo, apresentou ali traçado. Ele é idêntico ao traçado sinusal, ao ritmo sinusal que a gente apresenta normalmente, fisiologicamente, certo? Mas o que vai diferenciar? A presença do pulso ou não, tá bom? No paciente. Então, eu preciso verificar isso na checagem de ritmo, verifico se ele tem pulso. Lembrando lá o pulso central, carotídeo ou femoral, tá bom? Se ele não tem pulso, volto novamente a fazer o protocolo de atendimento ao paciente em parada, em ritmo não chocável, tá bom? E a sistolia, protocolo linha reta, né? Verifico se não está relacionado aos cabos, se não está relacionado à derivação desse desfibrilador, algo importante para nós vermos também, tá certo? Então, esses são os ritmos, ok? E aí, quando nós levamos para o protocolo, o fluxograma de atendimento, nós temos ali os passos 1, 2 e assim por diante, tá bom? Nós falamos braço, quando nós falamos braço, é os dois lados desse fluxograma. Então é importante nós termos em mente esse fluxo de atendimento, tá bom? Lembrando que antes de eu iniciar o protocolo, todo aquele contexto, ambiência precisa estar muito bem desenvolvido, que o carrinho já esteja próximo, que a equipe esteja posicionada, saiba o que cada um vai fazer, certo? Então é importante que a equipe defina as funções, as atividades de cada um. Vocês vão ficar na compressão, você vai ficar na ventilação, o outro vai ficar na medicação, quem vai ficar no tempo, certo? A gente precisa disso. Alguém vai ficar para dar suporte, se precisar buscar alguma coisa, então a gente precisa disso, tá bom? E aí sim a gente entra no protocolo. O paciente parou, identificou a parada, inicia imediatamente a RCP, a reanimação, a compressão cardíaca, certo? Depois já seguimos para o fornecimento do oxigênio, lá o segundo passo, o B, né, o A, de via aérea. Então eu começo a ofertar oxigênio, certo? E sempre avaliando se está sendo ventilado ou não. Fiz a RCP, chegou meu carrinho de emergência ou eu já tenho o desfibrilador próximo, eu vou fazer o quê? Analisar o ritmo. Checar o ritmo para verificar se ele é chocável ou não. Lembram que o ritmo é o que vai definir para que lado desse fluxograma nós iremos? É nesse momento que nós vamos verificar qual o protocolo, qual o fluxo nós vamos seguir. Então, é um ritmo chocável? Não, não é um ritmo chocável. É uma assistolia ou é uma ESP. A gente vai para o nosso fluxo do ritmo não chocável, ali no balãozinho de número 9. Então, nós vamos começar. Identificou que é a assistolia ou a ESP? Imediatamente
iniciamos compressão torácica e de imediato fazemos a adrenalina, a epinefrina, certo? 1 miligrama de 3 a 5 minutos. Aqui ela vai entrar de primeira mão, de primeira linha, ela vai entrar nesse paciente de assistolia ou de atividade elétrica, tá bom? Vou fazer a administração da adrenalina. Depois de 2 minutos de reanimação, novamente eu preciso checar esse ritmo, para ver se ele continua num ritmo chocável ou se ele um ritmo não chocável, se ele evoluiu para um outro tipo de ritmo e precisar de outra intervenção. Chequei novamente o ritmo. Não é chocável, continua em assistolia ou continua em AESP, novamente retorno à reanimação, às compressões, à ventilação e vou seguir com a adrenalina. Porém, eu tenho que atentar que nesse lado do fluxograma, a adrenalina, a medicação, ela vai entrar devido ao tempo, conforme o tempo, de 3 a 5 minutos. Então, é importante que quem está na medicação tenha controle. Fiz adrenalina, tal horário, daqui 3 minutos, eu sei que eu preciso entrar com outra adrenalina, ok? Passando para o outro lado, para o próximo braço do fluxograma, iniciei a RCP, tenho o desfibrilador ao meu alcance e vou fazer análise de ritmo. Analisei o ritmo, verifiquei que é um ritmo chocável, é uma taquicardia ventricular sem pulso ou uma fibrilação. A primeira coisa que vai ser lançada à mão, primeira conduta a ser tomada, é o choque de imediato. Lembra que é desfibrilação precoce. Então, irá ser administrado o choque nesse paciente, certo? Lembrando que a carga, o choque, ele precisa ser iniciado ali de acordo com a recomendação do fabricante, mas normalmente 120 joules, e os próximos choques com a carga máxima, normalmente 200 joules, que é o normal dos nossos desfibriladores bifásicos, tá bom? Que é o que nós temos disponível nas instituições, os desfibriladores manuais, tá bom? O desfibrilador monofásico é o DEGA, então ele é uma carga só e é automático. Então, nesse a gente não controla a quantidade de carga, de descarga elétrica que vai ser realizada no paciente, ok? Voltando para o fluxo, verifiquei o ritmo, é chocável, faço o primeiro choque. Fiz o choque, administrei o choque, tomando cuidado com a segurança de toda a equipe, administrei o choque, volto a fazer as compressões torácicas e a ventilação imediatamente, tá bom? E aí, faço a compressão durante mais 2 minutos. E sigo novamente, terminando o ciclo, checagem de ritmo. Chequei o ritmo novamente, vou lá e verifico que continua em um ritmo chocável. Novamente, faço a desfibrilação, agora com a carga máxima, 200 joules. E aí eu desfibrilo esse paciente e imediatamente retorno às compressões torácicas e a ventilação. E agora entra a primeira medicação, que é a adrenalina, como vocês podem ver ali no balãozinho de número 6, tá bom? A adrenalina entra nesse momento. Ou seja, o macetinho, lá na sistolia, a medicação vai entrar de acordo com o tempo, correto? Entra de imediato, se for a sistolia, já entra naquele ciclo mesmo. E depois vai começar de acordo com o tempo, de 3 a 5 minutos. No braço dos ritmos chocáveis, nós vamos entrar com as medicações de acordo com os choques. Então, fiz primeiro choque, fiz segundo choque, entro com a adrenalina. Então, a adrenalina ela vai entrar depois do segundo choque, ok? Como vocês podem ver. Fiz a adrenalina, massagem, terminei os 2 minutos, vou verificar ritmo novamente. A cada 2 minutos é prioritário checar ritmo, não posso pular essa etapa. Checo o ritmo, continuo em um ritmo chocável, novamente faço a desfibrilação com a carga máxima, 200 joules, e volto imediatamente às compressões torácicas, ok? Comprimo esse tórax, ventilo, e aí eu já penso da minha droga antiarrítmica, porque eu já estou no terceiro choque. A amiodarona entra após o terceiro choque, ok? Lembra que nesse braço as medicações entram de acordo com os choques, nas ordens dos choques, da desfibrilação. A adrenalina entrou depois do segundo choque. A amiodarona vai entrar após o terceiro choque, tá bom? Ponto importante, é importante
que nós conheçamos o processo de medicação, tá bom? Elas vão ser extremamente importantes no retorno da circulação espontânea desse paciente. Por exemplo, o preparo delas. Sempre droga na emergência, na parada cardiorrespiratória em específico, são puras, eu não diluo. Não diluo a adrenalina, não diluo a amiodarona para 100, sempre pura, seguida de flush de 20 ml. E a importância de ter um acesso venoso calibroso para que esse flush realmente tenha pressão e empurre essa droga para a circulação do paciente, ok? Primeira dose de amiodarona, 300 miligramas, tá bom? Como diz o protocolo. Lembrando que eu preciso estar atento também à posologia, as ampolas, né? Nós temos 50 miligramas por ml e a ampola tem 3 ml. Então, cada ampola tem 150 miligramas. 2 ampolas nessa primeira dose de ataque para ser a dose de 300 miligramas, como diz o protocolo. Depois, novamente, sigo o fluxo, faço o ciclo, termino o ciclo, checo o ritmo, é chocável, desfibrilo novamente, entro novamente, se já deu tempo da adrenalina, adrenalina. Próximo ciclo, continua no ritmo chocável, choco de novo e entra a minha segunda dose de amiodarona, certo? De 150 miligramas, cai pela metade, ok? Importante estudar, olhar, sempre revisar esse protocolo e esse fluxo, tá bom? Esse fluxo de atendimento é importante. Aqui a gente finaliza com algumas orientações do atendimento, relembrando, né, a qualidade da RCP, tem que ter profundidade, ritmo e retorno, tá bom? Então, o ritmo de 100 a 120 compressões por minuto, a profundidade precisa de ser de 5 a 6 centímetros, tá bom? O protocolo fala que precisa ser profundo, mas ao mesmo tempo eu também tenho que permitir que esse tórax retorne. Então, ele precisa ter retorno. Eu aprofundo e retorno completamente para que realmente aconteça o bombeamento ali, né, manual, mecânico desse coração. Evito ventilações excessivas, tá bom? E lembrando que as ventilações são, se o paciente não tem uma via aérea definitiva, ou seja, ele não está entubado, não está de tráqueo, eu vou ventilar ele com bolsa, válvula, máscara, e vai ser sincrônica com a minha massagem cardíaca, com a minha compressão torácica. 32, 30 compressões, 2 ventilações. E nesse momento a comunicação é importante novamente, porque o compressor ele precisa falar 25, 26, 27, 28, 29, 30, para que quem está na ventilação já se prepare e faça as 2 ventilações ali com a bolsa válvula máscara, ok? Já se eu tenho uma via aérea avançada, eu posso ventilar esse paciente com o ventilador mecânico, programo, né, ele de acordo com a necessidade ali do paciente, aumentando o FI para 100%, a frequência tem que ser de 12 por minuto, tá bom? Então, a frequência respiratória de 12, a gente tem que mexer nesses parâmetros do ventilador. Mas pode também ser desacoplado, tá bom? Da ventilação mecânica e fazer a ventilação manual seguindo o preconizado. Uma ventilação a cada 6 segundos, que vai dar a frequência de 12 por minuto, tá bom? Quanto à carga do choque para desfibrilação, é importante, principalmente enfermeiros, tá bom? A partir de julho de 2022, os enfermeiros graduados têm autonomia para fazer a desfibrilação, tanto a análise do ritmo, identificar e analisar, e fazer a desfibrilação. Então, é importante que nós possamos buscar esse conhecimento, porque a partir de agora a gente não tem mais desculpa. Não é minha função, é coisa do médico, não. É coisa da enfermagem também, tá bom? Então, enfermeiros, atentem-se a isso. Aqui, então, precisamos saber que os ritmos que vão ser chocáveis e, se for necessário chocar, quais são as dosagens. Nossa dosagem é em Joule. Então, primeira carga, descarga de 120 joules e caminho às próximas no nível máximo que eu tenho disponível no desfibrilador, que normalmente é 200 joules, tá bom? Se for monofásico, vai ser 300 direto, que é o nosso DEA, certo? E aí eu não preciso me preocupar em carregar. Lembrando novamente das drogas, sempre endovenosas, a adrenalina 1 mg, uma ampolinha a cada 3 a 5 minutos, e a amiodarona vai ser também intravenosa, ou pode ser intraóssea. A primeira dose, um bolo de 300 mg, 2 ampolas, e a segunda dose, 150 mg, apenas uma ampola, todas elas pura,
seguida de flush, que é importante. Nada de deixar o equipo aberto, porque a gente precisa realmente de pressão. Eu não quero lavar esse acesso, eu quero ter pressão para empurrar a medicação para a circulação, ok? Bom, essas foram as nossas referências utilizadas e essa oficina, essa aula faz parte da fase 1 do nosso treinamento, que acontecerá aqui no Centro de Tratamento de Queimados, tá bom? Aqui do Hospital Universitário, com vocês futuramente, tá bom? Então, preparem-se, nós estaremos realizando uma estação simulada. Foi encaminhado no grupo para vocês também um vídeo da Sociedade Americana de Cardiologia com uma simulação realística realizada, como que deve ser, como que é o esperado desse protocolo, comunicação, medicação. Será muito interessante vocês verem como uma forma de preparação para a nossa simulação, tá bom? Nos vemos então na segunda fase, que será o treinamento simulado. Nós estaremos disponibilizando escalas no mural, então atentem-se para que vocês vejam o horário que será cada grupo para a simulação, ok? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos, então, no nosso treinamento simulado.